Vamos à palavra, vamos continuar aquilo que estamos compartilhando. Hoje eu quero falar sobre a comunhão do Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí, pega sua Bíblia digital ou de papel. Vamos nos concentrar nos Evangelhos, mas um pouquinho da Carta de Coríntios e um pouquinho de Atos dos Apóstolos também. Fica atento aí na segunda metade da Bíblia. Louvado seja o Senhor. Sempre que a gente pensa sobre estabelecer relacionamento próximo com alguém, intimidade, né? Relacionamento de proximidade, a gente precisa primeiro entender o que motiva as pessoas, né? O que motiva alguém? Você não vai conseguir ser próximo de alguém se você não entender as motivações e o coração daquela pessoa. Conhecer planos, conhecer gosto, conhecer objetivo, conhecer ambições da vida, conhecer a pessoa de uma maneira cada vez mais profunda, vai te ajudar a desenvolver um relacionamento também cada vez mais profundo de amizade. É assim também com o Espírito Santo, que é uma pessoa, que a gente já falou tanto nas últimas 2 semanas. Ele é uma pessoa, e para eu desenvolver um relacionamento íntimo com ele, eu preciso saber dos gostos, das ambições, do que ele deseja, do que ele me planejou, do que ele pensa em fazer, né? Perguntar para o Espírito Santo, o que o senhor está pensando em fazer nesses dias? Parece coisa de maluco, não parece? Conversar. Essas conversas têm acontecido lá em casa essa semana, né? E a gente fala, não, mas fulano, eu vi fulano falar sozinho, eu vejo fulano às vezes falando sozinho. E a gente às vezes sempre coloca essa questão do falar sozinho associada à loucura, não é? Você, quando era criança, o meu irmão mais novo, isso não acontecia comigo não, só com o irmão mais novo, vou expor o irmão mais novo hoje. Ele tinha vários amigos. Ele tinha um amigo que chamava Claude Butter. E ele conversava com o amigo. E aí é imaginário, o amigo era imaginário, tá? Não teve ainda ninguém que teve ideia, fica a ideia para você, se tiver um menino, pô, Claude Butter, né? Mas era um amigo imaginário, toda hora ele conversava com esse amigo, e às vezes a gente entrava na onda, o Claude Butter tá aí, tá? E ele conversava mesmo, pequenininho, e batia mau papo. Falar com o Espírito Santo para o mundo, às vezes, aí eu associo um pouco aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre a loucura do Evangelho, né? Porque a gente às vezes está andando com Deus, e a gente está no ônibus, está no trabalho, e você se pega falando sozinho porque você está pensando alto, né? Você já se pegou pensando alto, porque você está falando com o Espírito Santo. E perguntar para ele, você vai descobrir os gostos, a vontade, o plano, aquilo que ele está pensando para esse momento, se você perguntar, e acredite, se você tiver um relacionamento com ele, ele vai te falar. Se você estiver aberto para um relacionamento com ele, ele vai te dizer, porque ele é uma pessoa relacional. A declaração de Jesus aos discípulos sobre a vinda do Espírito Santo, ela é poderosíssima. João 16:7, o primeiro versículo que eu quero ler com você aqui, diz assim: contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus está pondo o Espírito Santo no mesmo pé de igualdade que ele, até mais importante, e dizendo assim, é necessário eu morrer, é necessário eu ir embora, para que o Espírito Santo venha. Jesus foi o maior professor que pisou na terra. As pessoas tinham prazer. Eu fico imaginando, né, as dificuldades técnicas que Jesus tinha para falar para multidões. Às vezes a Bíblia fala dele no barco, falando para as pessoas na margem do rio, do Mar da Galileia, falando em montanhas, nos vales. Eu já ouvi até falarem de explicações para isso, que o vento levava a voz dele. Então Deus é tão poderoso que eu sei que ele criava um ambiente, né, para que Jesus pudesse ser bem ouvido, e as pessoas tinham prazer de ouvir o mestre falar, né? Ele revelou as coisas mais profundas para as pessoas nesses seus ensinamentos públicos. E no momento em que Jesus falava, as pessoas eram convencidas, tinham seus corações mudados, ele ensinava coisas novas, ensinava as coisas profundas, ele dizia as coisas para os seus alunos, seguidores, que foram concebidas mesmo antes da fundação do mundo, e o Senhor vai revelando coisas profundas ao coração das pessoas, enquanto aqui na terra, Jesus, o Mestre, né? Mas
ele fala assim, olha, isso tudo que vocês têm recebido de mim, vocês vão receber de alguém que será até mais próximo do que eu, o Espírito Santo. Não vai ter mais eu propriamente, fisicamente, para você olhar no olho e receber, mas vai ter um companheiro que não vai deixar vocês, e que será para vocês, e chegou até nós, as gerações de cristãos, até que ele volte e cumpra a promessa dele. Então ele está falando algo que é muito forte, é mais um ensinamento muito forte. É tão impressionante perceber esse ensinamento de Jesus, e a gente só pode perceber isso por meio do Espírito Santo, e é tão impressionante, deveria impactar tanto a nossa vida, que isso deveria gerar em mim e você um desejo diário de conhecer um pouco mais quem é o Espírito Santo. Só porque Jesus disse que ele que viria para fazer o seu papel. Só porque foi Jesus quem falou, olha, eu vou enviar alguém do mesmo tipo que eu, que vai habitar os corações daqueles que creem em mim, que creem na obra que o Pai me enviou para fazer. Ele vai estar com vocês o tempo todo. Só por causa dessa declaração, a gente devia ser despertado num desejo cada vez mais ardente de saber quem ele é e como é que funcionam as coisas com ele. Faz sentido isso para você, meu irmão? Se você olhar lá, vamos olhar 2 Coríntios 13, o verso 14, e eu quero focar na parte final que fala sobre a comunhão do Espírito. Vamos lá. A graça, leia comigo, vamos lá. A graça... A parte final diz, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Eu sei que você já percebeu isso, eu não estou fazendo uma exposição do texto bíblico, eu estou sendo temático, né? Eu estou falando do Espírito Santo e usando como base de apoio vários textos das Escrituras. E nesse livro, né, o segundo livro de Paulo, segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, ele é assim como o primeiro, e um complementa o outro, é um livro bem complexo, explicando um monte de coisa, mas Paulo, nas suas considerações finais da carta, ele fala assim, a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor porque a gente pode, às vezes, se esquecer, e não podemos nos esquecer nunca, que nós temos uma posição em Cristo que nos foi dada por meio da graça, não há mérito nisso. Então ele encerra o assunto de vários outros temas bem complexos para a igreja de Coríntios, dizendo assim, não se esqueçam da graça do Senhor Jesus Cristo. É ela que te põe numa posição diante de Deus que você deve estar. Porque crer em Jesus, hoje nós somos salvos. Não tem a ver com você, não é um mérito seu, não é pelo aquilo que você fez ou irá fazer no futuro, não tem nenhuma penitência que você possa pagar, não tem nenhum dinheiro que você possa dar, nenhum favor que você possa fazer a alguém que te confira, aleluia, o privilégio de receber graça de Deus para a salvação. Isso é única e exclusivamente uma prerrogativa do Senhor. E Paulo está lembrando a igreja disso. Aí ele continua. E o amor de Deus... lembrando que a igreja tem um pai, nós estamos focados aqui no Espírito Santo, mas nós temos Jesus que morreu por nós, a graça manifesta, mas você tem pai. Às vezes a gente não tem a referência mais precisa de pai aqui na Terra, por vários fatores. Tem muita gente hoje, a gente vive uma sociedade doente também, porque os pais se tornaram ausentes, porque os pais às vezes não existem. Antigamente era mais comum a ausência do pai, porque o pai, a mãe se tornou viúva e o pai não faz mais parte da família. Hoje os motivos são diversos. Então, às vezes a gente perde a referência de pai. Paulo está enfatizando aqui para a igreja, olha, existe um pai. Existe um pai celestial. E mesmo que a sua referência não tenha sido a melhor de pai, ou mesmo uma referência em alguns aspectos equivocada ou controvérsia, você tem um pai. Um pai que te ama, um pai que é provedor, um pai que olha por você, um pai que cuida de você. Então ele diz, e o amor de Deus que é pai. A gente quando é pai e mãe sabe bem o que implica, né? Como é forte o elo de pai com filho, de mãe com filho. Sim ou não? Quem é pai e mãe aqui pode confirmar o que eu estou dizendo? Como é forte, talvez o elo de ligação mais forte que possa existir depois de um casamento, é a relação de pais com filhos, né?
E ainda assim, a gente vê o diabo tentando destruir relações de pais com filhos. Semana passada eu nem tive tempo de abordar isso com você, mas quando eu orava no final, o Senhor me deu uma oração que eu sei que foi profética, porque Ele quer restaurar relacionamentos de pais com filhos, de irmãos com irmãos, e de filhos com pais e de casais. O Senhor está fazendo isso nesses dias, e eu, em nome de Jesus, creio nessa palavra, libero ela com fé sobre a sua vida, porque coisas poderosas Deus vai fazer nesse tempo. Amém, igreja? E Paulo está lembrando disso. Quando você olha para Romanos 8, 38 e 39, que é um dos textos mais lindos da Bíblia, não vai ter como eu falar dessa série e não olhar para Romanos capítulo 8, né? Não vai ser hoje, mas eu quero só citar o que ele fala sobre esse amor. 38 e 39, vamos comigo? Nem morte, nem vida, nem anjos, quer dizer, Deus bota o amor dele pelos filhos num patamar que é muito superior a esse sentimento que nós, como pais e mães, podemos ter. Infelizmente, a gente vê nos dias atuais que heranças separam pais de filhos. A casa que ficou, que não dá para dividir nem pelos 10 irmãos direito, vira um motivo de confusão que separam pais de filhos, irmãos de irmãs. Mas a Bíblia está dizendo aqui que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Essa é a predisposição do nosso Pai eterno. E Paulo termina a sua sentença, se despedindo da igreja, dizendo, e a comunhão do Espírito Santo, nos lembrando o desejo do Deus Trino, que é o quê? Sempre estar conosco. Comunhão do Espírito Santo. Eu tenho uma Bíblia que hoje até na oração eu li um texto bíblico, outro texto, que eu gosto dela, ela faz uma paráfrase da Bíblia, na verdade. Ela não é nem uma tradução fiel do texto bíblico, mas é uma paráfrase. E nessa versão, que é a mensagem, nesse versículo aqui, quando diz a comunhão do Espírito, ele fala a doce amizade do Espírito Santo de Deus. A íntima amizade do Espírito Santo. Íntima amizade. O Espírito Santo quer ser meu amigo, seu amigo. E eu quero falar um pouco sobre isso. A palavra comunhão, que em grego é koinonia, nesse texto aqui que eu li com vocês de 2 Coríntios, ela permite, num sentido mais amplo para nós, enxergar essa proximidade que o Senhor deseja ter com aqueles que são filhos de Deus. Filhos escolhidos. Você se sente escolhido por Deus? Diga aleluia. Algumas definições que eu quero destacar aqui. Eu estava lendo um dicionário para entender a abrangência dessa palavra, e ela quer dizer, dentre outras coisas, assim, numa essência dela, hospitalidade em receber alguém que venha para ajudar. A palavra koinonia, no contexto que está sendo dito aqui. Em outros textos também. Vou falar de novo. Hospitalidade em receber alguém que venha para ajudar. Sabe aquela coisa gostosa de receber o Espírito Santo de forma que você entende que o que ele vem fazer é ser o seu apoio, é te ajudar nas suas próprias fraquezas. As palavras participação, intimidade, companheirismo, compromisso, também podem ser destacadas em comunhão, que traduz koinonia. E pensando nesse contexto como um todo, eu quero falar um pouco de companheirismo, intimidade e parceria do Espírito Santo conosco. A começar por companheirismo. Quando você vai ao dicionário e lê o significado de companheirismo, é o comportamento que caracteriza um modo amistoso, cordial, bondoso e leal de convívio entre duas pessoas. Você tem isso com alguém? De novo, o comportamento que caracteriza o modo amistoso, cordial, bondoso e leal de convívio entre duas pessoas. É muito gostoso quando você chega num lugar e você tem um encontro com uma pessoa que é amistosa com você. Você já passou por isso? E o contrário?
alguém te receber de uma forma não amistosa. É ruim, você se sente desconfortável, não é verdade? Mas companheirismo fala dessa amistosidade, fala de cordialidade, fala de bondade, fala de lealdade. Amigos experimentam companheirismo uns dos outros. Porque, dentre outras coisas, eles estão sempre atentos ao que acontece um na vida do outro. Então, quando você sabe o que está acontecendo na vida do seu amigo, e o seu amigo sabe o que está acontecendo na sua vida, essa é uma chave para você tratar a pessoa de forma amistosa. Porque se você não sabe da vida da pessoa nem nada, você pode até sem querer cometer uma gafe e tornar um ambiente ruim. Pense um pouco comigo, alguma atividade que você faça com alguma pessoa que é seu amigo ou amiga. Imagine aí, o que você faz com um amigo ou amiga? Que é bom, que é legal. Um esporte. Futebol para alguns não vai funcionar, né? Ser amistoso no futebol. Mas tudo bem, eu entendo os irmãos. Mas vamos caminhar nessa força. Quem sabe um dia a gente vai fazer do futebol um lugar amistoso para todos, né? Mas né? Não é, Manuel? Olha, os angolanos são bem sinceros. É amistoso. Pero no mucho. Amistoso, pero no mucho. Mas o que você faz? Um lugar, um momento. É nesse lugar que a comunhão acontece. Lugar de comunhão. No futebol, onde que acontece a amistosidade, acho que é na hora do churrasco, né? Aí ali os irmãos, né? Até faz um pagode santo. E aí ali fica amistoso, fica mais leve, né? Mas um ambiente de comunhão com os irmãos, ali a comunhão acontece. Quando esse ambiente ele é liberado de todo o peso. Um casal desenvolve comunhão por meio do companheirismo, fazendo coisas juntos. Casal que não faz nada junto, cada um vive a sua vida, não junta nem a conta bancária, nunca vai ser companheiro um do outro. Vai chegar um dia que vai ter que separar, porque cada um está arrumando para um lado. Casal precisa fazer coisa junto, viu, irmãos? Não é só aquilo que você está pensando que casal faz junto, é tudo junto. Glória a Deus? Amém, Samuel? Diga um aleluia bem forte. Glória a Deus. Juntos. Samuel não tem problema com isso, não. Ele faz bastante coisa com a Elisa. Mas faz tudo junto. Precisa fazer tudo junto? Não. Mas você tem que ter momentos, né, para desenvolver o companheirismo no seu casamento. É assim que funciona. Da mesma forma como a gente se envolve com uma pessoa num processo de discipulado, a gente desenvolve comunhão por meio do companheirismo. Vou falar de novo. O companheirismo é você se importar com a vida da pessoa, como ela está passando, o que ela está vivendo, e gerar esse ambiente. Esse companheirismo do Espírito Santo, ele é evidente para os crentes ali na igreja primitiva. Eu queria pensar alguns textos com você. Atos 20, 22 a 23. Você pode ler para mim, por favor? Atos 20, 22 e 23. Vamos lá? O Espírito Santo me adverte. O Espírito Santo já sabe de tudo, não sabe? Paulo é amigo do Espírito Santo, e o Espírito Santo já o adverte sobre algumas coisas. Ele diz assim, olha, sem saber o que me acontecerá ali. Ele está indo para Jerusalém sem saber, mas ele diz, o Espírito Santo me adverte de alguma coisa. Sabe aquela coisa que você não consegue explicar, mas o Espírito Santo fala, por que ele diz isso? No verso 23, sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte que me esperam prisões e sofrimentos. O Senhor, de alguma forma, já lhe avisava que alguma coisa poderia acontecer. Essa era a realidade da vida dele. Tinha amizade, tinha companheirismo, o Espírito Santo preparava o coração dele, e seguramente você enfrentar coisas como essa, de antemão sabendo, você vai se preparar melhor para aquilo. Sim ou não? Teu coração vai preparado para aquilo. Um crente maduro, irmãos, não é constantemente pego em surpresas. Sim, um crente amigo do Espírito Santo não é constantemente pego em surpresas. Por que as pessoas no mundo sofrem tanto desespero na alma quando morre alguém querido? Porque falta essa intimidade com o Espírito Santo de saber que Ele está cuidando e está trabalhando em tudo, em todo momento. Pedro também ele é advertido, ele demonstra esse companheirismo com o Espírito Santo. Lê comigo Atos 10, 19, pouco antes, 19 e 20. Vamos lá.
pois eu os enviei. O que está lá no comecinho do verso 19? Enquanto Pedro ainda pensava na visão, o Espírito lhe disse. O Espírito Santo falou com ele. Talvez você não se lembre dessa passagem, mas é a passagem que Pedro sobe, ele está esperando o almoço ficar pronto. E a Bíblia fala assim, e a comida ainda não estava pronta, só tinha cheiro de comida. Essa é a minha paráfrase, tá bom? E enquanto espera o almoço ficar pronto, ele foi orar. E ele entra em delírios fomens. Pensando em comida, ele vê um lençol descer do céu com comidas que para o judeu e a sua cultura eram imundas. E Deus fala para ele assim, aí o Espírito Santo fala para ele isso que a gente acabou de ler. Olha, vai vir 3 homens aí, você vai e faz o que eles estão... E Deus leva Pedro, a história toda é essa. Deus leva Pedro até onde? Até Cornélio, que era um homem piedoso, um centurião, um homem honesto, um gentil, mas que Deus queria fazer uma obra. Chegou salvação na casa de Cornélio. E Deus estava falando com Pedro como? Por meio do Espírito. Aquilo que ainda era muito novo para eles, porque Jesus tinha acabado de deixá-los, agora começa a funcionar na prática. Então tem um companheirismo de dizer aqui, olha, a palavra para Pedro aqui é muito forte, irmãos. É uma direção que alguém dentro da sua cultura jamais faria. Pedro reluta. Ele falou, Senhor, jamais comeria alguma coisa dessa imunda. Não comeria a carne do porco, porque eu sei que isso é imundo, porque a tradição judaica falava isso. E um anjo, é interessante você olhar em Atos dos Apóstolos, que você vê muitas vezes anjos falando com os crentes, e também o Espírito falando. E a Bíblia é muito clara. Um anjo diz para ele, por que você diz que é imundo aquilo que Deus mesmo purificou? Quando ele fala da comida. Só que aí, depois da conversa do anjo, aí o Espírito, a Bíblia é muito clara, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Quem eram esses 3 homens? Enviados por Cornélio, olha isso, o gentil já também estava ouvindo o Espírito. E esses homens levam Pedro até lá. Outro exemplo desse companheirismo do Espírito, e Deus faz, só um parênteses antes, né, de continuar para Filipe, eu queria falar que Pedro, ele impacta toda a comunidade judaica ali, os judeus que ouviam do evangelho a partir dele, porque ele tinha o evangelho da nova aliança na sua boca, e ele teve que romper muito com tradições para poder levar um evangelho puro e verdadeiro, que apontava para Jesus e não para as tradições. E esse é um momento de um romper na vida dele. O cara tem que começar a comer o que não comia. Ele tem que ir aonde ele supostamente não iria. Paulo se autodenomina o apóstolo para os gentios, mas Pedro estava pregando para o seu povo. Mas Deus leva ele para falar do amor de Deus para um gentio. Rompendo com o quê? Com tradições. Quando a gente ouve o Espírito Santo, ele começa a nos construir novamente. Às vezes precisa destruir algumas crenças antigas. Crenças que não têm exatamente a ver com ele e a sua essência, mas com as nossas tradições e os nossos próprios pensamentos. Olha o que acontece com Filipe. Vamos lá juntos? Atos 8, 29 até o 31. O Espírito... Vocês, do começo. Aproxime-se. A primeira sentença define o resto que acontece. E o Espírito disse a Filipe. E aí você vê o que Filipe faz. Filipe simplesmente vai lá e faz o que tinha que fazer. Deus falou, vai lá. O Espírito Santo falou para ele, vai lá e acompanha aquela carruagem. E aí desenrola tudo isso que você leu. Antes disso, a Bíblia fala que um anjo também falou com Filipe. Sai de Samaria. Estava acontecendo um mover de Deus em Samaria. Era um lugar bom para estar. Para apóstolo que queria evangelizar, ter resultado, fazer a igreja crescer, Samaria era o melhor lugar. Mas Deus fala, vai lá para o deserto, tem ninguém lá. E deu certamente uma palavra para Filipe. Não está na Bíblia o que eu vou dizer agora, mas eu imagino que Deus já tinha falado para ele, eu vou te levar para outras nações. Tem coisas para fazer através da sua vida que vai impactar outras nações. Porque é muito lindo o que acontece aqui, irmãos. Deus coloca Filipe diante de um homem que era próximo da rainha Candice, é esse mesmo nome dela?
Candace, não importa o nome dela, ela era a rainha lá da Etiópia, e ele era um eunuco muito, mas muito influente. E Deus faz o quê? Pelo Espírito Santo conduz Filipe, que era um homem que ouvia o Espírito Santo, para um lugar onde aquele homem estava com uma dúvida sobre o que Isaías dizia sobre Jesus. Quando você tem ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito Santo está fazendo, isso se conecta você ao propósito de vida que Deus te criou para viver na terra. Ele saiu de Samaria, foi para o deserto, e o Espírito falou, agora acompanha aquela carruagem, e era naquele lugar o cumprimento do propósito. Você deve saber toda a história, depois que ele explica o texto de Isaías para o eunuco, o que acontece? Eles aparecem, né? Eles passam por um amontoado de água, uma lagoa, e ele fala, mas tem água ali, eu posso me batizar? E Filipe vai lá e batiza ele, e seguramente aquele homem foi bênção de Deus para a sua nação, porque um homem de Deus ouviu a voz do Espírito e respondeu. Isso é poderoso. É poderoso, mais do que ouvir, é poderoso você dar atenção à voz do Espírito. Tem alguns outros exemplos aqui desse companheirismo do Espírito sempre junto, no dia a dia, lidando com eles. Atos 16, do 6 ao 10, diz assim, Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito. Diga comigo, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Diga comigo, o Espírito de Jesus os impediu. Verso 8, então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Estava ali Timóteo, Paulo, outros discípulos conversando, o que a gente vai fazer agora, para onde é que vamos, e tentaram para um lado, o Espírito Santo não. Tentaram para o outro, eles foram proibidos, o Espírito Santo disse, não é por aí, até que eles esperavam o Espírito falar com segurança o que era para ser falado, para onde ir. Paulo tem uma visão de um homem macedônico dizendo, venha para cá. E eles entendem que aquela é a resposta do Senhor. O Espírito Santo fala com a gente em voz audível, às vezes. O Espírito Santo fala com a gente por uma intuição clara, no conselho daqueles que estão trabalhando juntos. E o Espírito Santo fala com a gente também por meio dos sonhos, por meio das visões. Ele fala conosco, não despreze os dons. O Espírito Santo está falando conosco e querendo falar conosco o tempo todo. A gente só precisa ouvi-lo. Eles foram proibidos, o Espírito não permitiu. Mas olha, uma coisa que é muito clara quando você olha para a vida desses homens, é quanta comunicação tinha dos céus com eles por meio do Espírito Santo. E você acha que mudou? Eles se comunicavam demais. O Espírito Santo, que sabia o que tinha diante deles uma semana, um mês, um ano, dias à frente, também é o mesmo que os formou e que conduzia a vida deles e que sabia das suas dores, das suas angústias, conhecia o seu coração. O Espírito Santo, que é seu amigo, conhece tudo que você está passando, sabe do futuro e tem coisas que Ele está falando com você nesses dias. É tempo de você orar dizendo, Senhor, eu quero te ouvir. Espírito Santo, eu desejo te ouvir. A gente precisa valorizar o tempo de comunhão com Ele, para a gente desfrutar do companheirismo. Você lembra o que eu comentei com você quando eu iniciei aqui? Maridos, amigos, maridos e mulheres, amigos, precisam passar tempo juntos para nesse tempo de comunhão juntos desenvolverem tal companheirismo. Você acha que os homens de Deus, as mulheres de Deus, são capazes de ouvir o Espírito, se nem passam, se nem intencionalmente têm o desejo de passar tempo com Ele, não valorizam o tempo que podem ter com o Espírito Santo? Irmão, irmã, não caia nesse engano. O Senhor pode te falar coisas assim, de repente, para te livrar. Deus pode te falar por meio do Espírito alguma coisa que vai te dar um escape ou que vai produzir algo no seu coração, como que num evento. Só que você só vai descobrir coisas profundas e sair muitas vezes desse ambiente vazio interior que você tem quando você conhecer
profundezas de Deus por meio do Espírito. E isso se desenvolve num lugar de comunhão. Se não tiver um lugar de comunhão, não tem companheirismo. Está entendendo? Vai jogar alguma coisa com o Espírito Santo. O esporte preferido. Vai passar tempo com ele, é verdade. Você não precisa vir aqui para o prédio da igreja. Não é aqui que ele habita para ouvi-lo. Aqui é importante e necessário. A congregação da igreja é necessária. Mas você pode ouvir o Espírito Santo e deve ouvi-lo em todos os lugares. Mas tem o momento de desenvolver comunhão com ele. Você ouve melhor em todos os lugares quando você toma um café com ele de vez em quando. Se você não desenvolve um lugar de comunhão, onde o companheirismo cresce, você não discerne a voz dele. Os discípulos sabiam quando era um anjo falando e quando era o Espírito Santo falando. Você não vê em momento nenhum em Atos os discípulos falando assim, e ouviram uma voz e não entenderam de onde vinha. Não, e o Espírito lhes disse, o Espírito proibiu, o Espírito falou vai, e o Espírito falou não vai, e o Espírito era muito claro, por quê? Porque tinha uma construção de amizade, o companheirismo existia, porque eles se preocupavam em passar tempo com o Espírito Santo. Quantos me entendem? Digam amém. A segunda coisa é a parceria. Atos 15, 28 diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Espírito Santo e nós, tudo o Senhor faz na nossa vida por meio de uma parceria. Quando você olha para a Bíblia, no Antigo Testamento mesmo, Abraão e Moisés tiveram parcerias com Deus. Eu podia falar várias passagens aqui, mas quando você olha lá em Gênesis 18, você vê Abraão discutindo com Deus, para Deus não destruir Sodoma e Gomorra. Mas se tiver mais um justo, e vai aquela coisa toda. Moisés, quando desce do monte, que o povo faz um bezerro de ouro, Deus fala assim, me deixa desferir minha ira sobre eles. O que Moisés fala? Não, Senhor, calma, segura um pouquinho. Não, então, existe uma parceria na edificação, no cuidado do povo de Deus. Existe uma parceria naquilo que nós fazemos. E aqui, a conversa aqui, ela dá uma engrossada, porque companheirismo é uma coisa. É ter o amigo te dá conselhos, e às vezes você despreza os conselhos do amigo, mas parceria é quando nós estamos numa coisa junto. Definimos, meu nível de compromisso aqui é outro. Eu estou com o Senhor nisso. E o Espírito Santo de Deus nos capacita à medida em que nós somos mais parceiros. Eu quero ser parceiro. Por que você acha que Deus ia dar ouvidos para o que Moisés e Abraão estavam falando para eles? Porque eles foram testados e aprovados por Deus. Então podiam falar em parceria. Por que em Atos a gente vê que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós? Porque aqueles homens ouviam a voz do Espírito e se dispuseram a viver uma vida de parceria com Ele. Em 1 Coríntios 3, 9, eu quero abrir um pequeno parênteses aqui para falar sobre essa parceria. Nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo está falando que nós, no reino de Deus, somos cooperadores. Diga, eu posso ser cooperador. Mulheres, cooperadora no reino de Deus. Só que é uma escolha. Você pode cooperar só um pouquinho, cooperar muito, mas cooperar. Você pode não cooperar. Depende da escolha que você faz. Paulo, nesse texto, ele passa da metáfora da agricultura para a metáfora da arquitetura. Então, sois lavoura, e aí depois sois lavoura, e depois ele fala, sois edifício de Deus. A igreja, ela é o templo do Espírito Santo. A igreja é você, a igreja sou eu. Quem é que contém o Espírito Santo? É esse prédio? Não. É você. Sou eu. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E o alvo de Deus é que essa edificação se torne cada vez mais com qualidade. Deus quer te melhorar. Só que Deus não tem como melhorar a carne, né? A carne é ruim mesmo, por isso que a gente vai ter um corpo transformado, a carne vai ser comida de bicho. Mas Deus está mudando a sua alma. A carne vai aqui sempre militar contra as coisas que Deus está fazendo. O desejo da carne são para as coisas naturais.
perecíveis. E o Espírito milita na mão contrária disso. E eu e você fomos chamados para ser cada vez mais parecidos com Jesus, ou seja, nos tornarmos melhores. Nessa edificação da igreja, a gente precisa estar percebido dessa importância da qualidade. Nós estamos edificando uma igreja que é morada do Espírito Santo de Deus e seremos julgados por esse trabalho. Diga, o Espírito Santo habita em mim. E eu coopero com Deus para edificar alguém que também tem o Espírito Santo. Meu Deus do céu, olha o tamanho da responsabilidade que nós temos como igreja. Deus te deu uma missão como cristão, como parceiro. É edificar alguém. É edificar outras pessoas. É trazer qualidade para essa realidade. E um dia isso vai ter julgamento. Deus julgará nosso trabalho. Você vê isso em 1 Coríntios 3,13. Manifestará e se tornará... Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, o dia em que o Senhor julgará. Jesus vai nos julgar pela obra que nós estamos fazendo aqui na terra. E essa obra de edificação mútua um do outro. Nós precisamos ter atenção com a qualidade da edificação que fazemos. O texto bíblico aqui de Coríntios 13, 1 Coríntios 13, ele vai bem mais longe nisso, eu não quero aumentar meu parênteses aqui não. Eu só quero dizer para você uma coisa, parceria com o Espírito Santo, fala da edificação do corpo. Não queira fazer aquilo que não tem importância para Deus. O que tem mais importância para Deus? A gente fazer um negócio que do ponto de vista natural impressione as pessoas, e as pessoas falam, uau, mas que coisa maravilhosa aquele prédio. Que coisa maravilhosa aquele show. Mas que roupa espetacular. Mas que evento. Ou você acha que Deus está olhando e fala assim, uau, mas que transformação poderosa aquela comunidade está experimentando nesses dias, porque eles estão fazendo exatamente o que Jesus faria se estivesse no lugar deles, naquele lugar. O que é que você acha que Deus vai julgar? O que Jesus vai dizer sobre... A gente às vezes está passando o tempo da vida querendo fazer uma obra que não é a obra que o Espírito Santo nos chamou para fazer. E ser cooperador de Deus no reino, parceria, fala da edificação do quê? Do próprio corpo, que Paulo está chamando aqui agora de edifício. E o edifício, a casa, a morada, sou eu e é você. Você coopera com o quê? É com a construção do prédio espiritual, seu vizinho. Olha para o seu vizinho, para a sua vizinha de cadeira hoje e fala, eu sou responsável também por edificar a sua vida. Deus me chamou para isso. A gente tem que tomar cuidado com duas coisas aqui, para eu terminar meu parênteses, com a numerolatria e a numerofobia, né? Tem gente que idolatra o número, a gente precisa crescer, mas não olha para essa edificação. É por isso que a gente vê as igrejas se perdendo nisso hoje em dia. Parece que uma igreja só é bem sucedida se ela cresce numericamente, e esquece-se de que a qualidade da edificação ela é importante. Importante. Tudo que cresce, uma vez eu ouvi um chefe meu falar isso, tudo que cresce em algum momento perde o controle. Sim? Já viveu isso? Coisas que vão crescendo, daqui a pouco você lidava com uma coisa de uma maneira mais simples e porque cresceu muito, fica mais difícil de lidar. Isso é normal. A gente precisa buscar esse equilíbrio. E também não devemos ter numerofobia, né? A numerolatria é um problema, mas a numerofobia é outro. Porque aí você fica assim, Deus não se preocupa com o crescimento. Não preciso me preocupar que outras pessoas cheguem ao conhecimento de Deus por meio do Evangelho, e eu sou instrumento de Deus para isso também. Então eu vou ficar aqui de boa, o pastor falou, nós temos que ter qualidade, então eu vou ficar aqui analisando a vida das pessoas, para ver quem é que está fazendo as coisas direito, ou quem está fazendo errado, e aí eu vou ajudar a melhorar a qualidade, né? E aí você fica, você está fazendo errado, faz direito. Você vira um juiz, né? Um aplicador de regras para a vida das pessoas. Não é sobre isso. Nós, como cristãos, como igreja, como família, nós estamos preocupados com os perdidos lá fora. Sim ou não? Você se preocupa com isso? Esse deve ser o nosso coração. O evangelismo está no coração de Deus. Nós não nos preocupamos também de forma inadvertida, no sentido de não se preocupar com a qualidade daquilo que estamos fazendo. Somos cooperadores no reino de Deus. E essa parceria é necessária, mas ela só pode ser feita se houver parceria com o Espírito Santo.
Essa parceria com Deus, ela é por meio do Espírito Santo. É como se nós, como filhos, estivéssemos cuidando dos negócios do Pai. Deus nos deu aqui, os anjos quiseram fazer. Deus nos deu o privilégio de cuidar das coisas de Deus. Só que isso só pode ser feito por meio do Espírito Santo. E o meu último ponto é a intimidade. A intimidade que tem-se que ter. Koinonia também é intimidade. Intimidade é aquilo que penetra mais profundamente nos pensamentos, nos segredos e nos desejos do coração. Eu quero ler aqui na versão de A Mensagem, o texto de 2 Coríntios 13:14, foi o segundo texto que eu li com você hoje, diz assim: a amizade íntima do Espírito Santo sejam com todos vocês. A parte final do versículo. Ele fala, né? A graça, o amor, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e, aí nessa versão, a amizade íntima do Espírito Santo seja com todos vocês. Intimidade, irmãos, é o nível mais profundo de amizade. Se você parar por alguns segundos agora, você pode pensar alguém que você seja íntimo? Tem alguém que você é íntimo ao ponto de ter uma amizade profunda? Para ter intimidade, precisa ter uma amizade profunda. Nunca se esqueça que o desejo do Espírito Santo é ser seu amigo. Tiago 4:5, eu termino com esse versículo. Na verdade, tem mais um texto aqui que eu só vou ler. Mas Tiago capítulo 4, verso 5 diz assim, leia aí comigo você, vai lá. Vamos ler agora? Presta atenção, vamos lá. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Qual é o contexto disso aqui? Tiago está falando assim, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E quem é inimigo de Deus é o quê? Eu vou falar de novo. O Heitor roubou a atenção de todo mundo aqui agora. Não, mas está tudo bem. Você não fez nada de errado. É seu aniversário hoje, está tudo bem. Olha só. O contexto em que Tiago fala sobre isso um pouco antes ele vem falando assim, não tem como ser amigo de Deus e também amigo do mundo. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Se é inimigo de Deus, se é inimigo do mundo, é amigo de Deus. E aí ele continua no assunto, fala aqui, no verso 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, falando sobre o Espírito Santo, que Ele fez habitar em vocês, ou habitar em nós, tem fortes ciúmes. O Espírito tem ciúmes de nós. Quando você é muito amigo de alguém e vê ele se perdendo, você não fica com vou aqui pedir permissão da palavra, com uma raiva assim? Você fala, cara, eu já falei 500 vezes isso para ele é meu amigo. Ele vai se perder nisso. Você já sentiu isso por alguém? Aí, Tiago está dizendo aqui que o Espírito, o amigo Espírito, tem ciúmes, fortes ciúmes de nós. Eu imagino a gente andando na beira do abismo e o Espírito Santo falando, cara, eu estou falando com você. Moça, moço, homem, mulher, eu estou dizendo para você. E você está andando no fio ali da navalha, na beira do abismo. Ele tem ciúme de você, anseia por seu tempo, pela sua atenção. O Espírito Santo quer ter tempo com você. Nada está oculto dele. Ele é o Deus, o Espírito Santo é o Deus do conhecimento, da sabedoria. A compreensão do Espírito Santo sobre tudo é ilimitada porque Ele é Deus. E Ele deseja se revelar a nós. Ter intimidade. Não tem jeito de conhecer Jesus se não for por meio do Espírito Santo. É Ele quem revela Cristo para nós. Os fariseus no tempo de Jesus queriam conhecer o Pai sem passar por Jesus. Olha o que João 8, 41 e 42 diz. Vocês estão fazendo as obras do Pai de vocês.
Eles protestaram, isso é Jesus falando. Nós não somos filhos ilegítimos, os fariseus. Nós somos legítimos, não somos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Jesus lhes disse, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Os fariseus queriam uma experiência com um pai sem reconhecer o filho. Às vezes a gente quer uma experiência com Jesus e com o Pai, ignorando o Espírito Santo. É impossível. Nós precisamos buscar intimidade. O Espírito Santo foi enviado para revelar Jesus. O Filho foi enviado para revelar o Pai, mas o Espírito é enviado para revelar Jesus. O Espírito vai te revelar claramente Jesus e a sua obra. É o Espírito que convence alguém do seu pecado para que ele possa crer na obra salvífica da cruz. Não tem outro jeito, não é a palavra de sabedoria humana. Paulo diz isso também. Precisa do Espírito Santo agindo. Então, aquilo que eu e você fazemos no reino de Deus, irmãos, e quando eu falo no reino de Deus, se você é um cristão, o reino de Deus chegou até você, não tem nada a ver com vir na igreja domingo de manhã. Tem a ver com tudo que você está vivendo na sua vida, em todo lugar. Jesus cansou de dizer várias vezes, olha, você está me entendendo, então o reino de Deus chegou até você. Se você entendeu que o reino de Deus chegou até você por meio do Espírito Santo, você precisa buscar companheirismo, intimidade e parceria com Ele. Qual é o seu nível? Sem companheirismo, não vai ter parceria. Sem intimidade, não vão ter coisas profundas sendo reveladas a nós.